Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo finalmente eu vim conversar com vocês a respeito do Hamnet, da Meg O'Farrell. Eu estava lendo esse livro acho que desde o finalzinho de dezembro do ano passado, né, 2021. Terminei agora depois de muitos contratempos, já era para ter terminado há muito tempo, mas enfim, antes tarde do que nunca. Eu terminei de ler esse livro assim ontem, sexta-feira, né, estou gravando esse vídeo em um sábado. Eu fiz um roteiro, fiz tudo bonitinho, coloquei, né, algumas coisas que eu observei sobre a história, etc. Mas boa parte, assim, do que eu vou falar não está tão roteirizado assim. Porque desde que eu terminei de ler esse livro ontem à noite, as últimas 100 páginas desse livro, eu acho que fazia muito tempo que uma leitura não me tocava assim tão profundamente como essa leitura do Hamnet. O Hamnet é um daqueles livros que você tem que estar preparado para ler, tá? Não vai ser uma leitura fácil, não no sentido da linguagem, mas no sentido dos temas aqui propostos, que são trabalhados, e um deles é principalmente o tema do luto, que até tá descrito aqui na capa, né? Um romance sobre o luto, a peste e uma das maiores peças de todos os tempos. Antes de eu entrar diretamente no Hamlet, eu acho que eu já comentei aqui no canal que eu sou apaixonada por Shakespeare, né? Sou muito fã do Bardo e que a minha peça favorita de Shakespeare é justamente o Hamlet, né? Que é a sua maior tragédia. E eu não sei porquê, eu acho que até hoje eu não consigo explicar ainda por que eu gosto tanto de Hamlet. Porque Hamlet é uma história, como o nome diz, trágica, termina em derramamento de sangue. Eu acho que tem alguma coisa de especial no Hamlet que eu sempre percebia que é diferente das outras peças, como, por exemplo, Macbeth, que eu também acho incrível, sensacional, eu já li, enfim. Acho que não tem até agora nenhuma peça do Bardo que eu falei que eu li e não gostei. Acho que todas que eu conheço, que eu li, eu gostei, me agradaram muito. Mas o Hamlet, ele sempre me comovia, de alguma forma. Né? É uma história de vingança, é o filho tentando vingar a morte do pai, o filho que não é entendido, o filho que é tratado como louco, etc. Eu acho que principalmente a linguagem, né, os discursos do Hamlet e de outros personagens também, e a questão ali da morte perambulando a peça o tempo inteiro, eu acho que isso deixa o Hamlet, a peça, com aquele clima, deixa a peça com um clima até mórbido ao mesmo tempo, mas que é bonito de ver. Por mais estranho que isso soe, tá? Então eu acho que só quem realmente leu o Hamlet ou assistiu a peça, né, alguma encenação da peça, talvez vai entender o que eu tô falando. É uma peça trágica, sanguinária, mas é bonita. Ele sempre pra mim foi um personagem fascinante. De todos os personagens do Bardo, ele sempre pra mim foi um personagem assim que eu falava, eu queria entender a sua cabeça um pouco. Eu sei que você tá meio doido, mas eu queria entender a sua cabeça, porque você é inteligente, mas você faz de doido ou você realmente está doido? Então tem toda essa discussão, né, a respeito do Hamlet. E aí quando eu vi que saiu esse livro, em 2020, se não me engano, que eu vi algumas pessoas já em alguns canais de língua inglesa comentando sobre esse livro, que se emocionaram, que gostaram muito, eu falei, eu preciso ler. Porque, né, tem todos os temas que eu gosto, né? Tem Shakespeare, e fala sobre Hamlet. Eu não diria que o Hamlet é necessariamente uma origem da peça Hamlet, né? Aqui, na verdade, é uma especulação da autora, porque a gente sabe muito pouco a respeito da vida do Bardo. Então, o que a gente sabe sobre Shakespeare é mais, assim, registros históricos, cartas, essas coisas que foram sendo preservadas ao longo do tempo. A gente sabe que ele teve um filho chamado Hamnet, mas infelizmente o garoto morreu, né, ainda muito cedo por conta dos registros de nascimento da cidade natal de Shakespeare, que eu nunca consigo pronunciar o nome dessa cidade, eu vou deixar o nome dela aqui. Isso que sabe sobre o Hamnet, sabe-se da data de nascimento e da data da morte do garoto, né? Só que, claro, a coincidência do nome dele, né, ser muito parecido com o nome da grande peça do Bardo, né, Hamlet, né, a diferença aqui de um N, né, se especula muito que a peça poderia ter sido uma homenagem, né? Não a peça em si, mas o nome do personagem, né? Hamlet, ser uma homenagem realmente ao filho do bardo Hamnet. Aqui no caso, a Meg O'Farrell, ela faz uma especulação dentro de uma ficção histórica. Então aqui há fatos históricos, mas também há especulações da própria autora, como por exemplo o nome da esposa do bardo, né? O nome dela realmente era Anne Hathaway, não confundir com a atriz Anne Hathaway. A mulher, no caso aqui dela, se chama-se Agnes, por conta que, sabe que o pai a chamava de Agnes e ela acabou então colocando o nome dela como Agnes aqui. E a Agnes, na verdade, ela é a principal aqui do livro, ela é a protagonista. A gente não vai, assim,
acompanhar tanto nem o Hamlet, nem o pai. Inclusive o Shakespeare não é citado aqui o nome dele, nem o nome dele de William, ou Bill, ou Shakespeare. Ele só é apenas chamado como o pai do Hamlet, o pai da Susana, que era sua irmã mais velha, ou o pai da Judith, que era sua irmã gêmea, a irmã gêmea do Hamlet, no caso, né? Então ele nunca é citado pelo nome dele de verdade, né? Sempre é do filho do luveiro, entre outras coisas, enquanto que a Agnes, ela realmente tem um nome. E eu acho essa escolha da autora bem curiosa, né? Porque o bardo, ele sempre foi conhecido por colocar em palavras aquilo que muitas vezes a gente não consegue expressar muito bem. Ele sempre foi considerado um mestre das palavras, era autor de língua inglesa, que ele colocou palavras registradas no papel, palavras que já tinham circulação, que não havia registro em papel, e ele foi o primeiro a registrar. Então Shakespeare sempre teve essa questão, essa relação muito grande com as palavras, né? Para que as palavras expressem aqui exatamente um sentimento, um pensamento, alguma coisa que diga aquilo que se sente, aquilo que se pensa e aquilo que aconteceu. No caso aqui, a Agnes também tem, ela consegue interiorizar dentro dela essas palavras, mas ela não sabe ler, ela é analfabeta. Então, esse contraponto entre o Shakespeare, né, o rei que é o mestre das palavras, e a sua esposa, que aqui no livro, né, não se sabe realmente, também sabe muito pouco sobre ela, né, aqui no livro, no romance, ela ser analfabeta, ela não conseguir ali expressar no papel o que ela sentia, mas como o romance faz com que a gente entre na cabeça dela, então ela conseguia expressar dentro dela exatamente aquilo que ela estava pensando, aquilo que ela queria dizer. Porque aqui a história do livro vai começar justamente com dois pontos de vista, um no futuro e um no passado. Então a gente vai acompanhar um pouco da infância do bardo até o dia que ele conhece a Agnes, né? Ele era um professor de latim, um pouco frustrado, porque ele não queria continuar vivendo ali na sua cidade, ele queria, né, sair, viver a própria vida, construir a própria vida longe do pai, principalmente, que o John aqui, que é o pai dele, era um pai um pouco violento, e isso fazia com que ele ficasse, assim, sufocado dentro da própria casa, até que ele, por conta de um acordo que o pai fez aí com um outro fazendeiro, vai dar aula de latim numa outra fazenda, Howland, se não me engano, o nome da fazenda, e nessa fazenda ele conhece a filha do ex-dono da fazenda que faleceu, que é a Agnes. Só que a Agnes é uma figura, assim, bem peculiar, muito interessante aqui no livro. Ela é muito associada às forças da natureza. Então, ela parece ter um poder aqui, de quando ela tocava nas pessoas, ela sabia o que as pessoas estavam pensando, o que as pessoas estavam sentindo, se as pessoas estavam doentes, quanto tempo elas tinham de vida. Então, ela era essa figura até um pouco, digamos, quase bruxa, sabe? Não que ela seja feia como uma bruxa, não é isso. Ela, na verdade, ela é descrita aqui de uma forma muito bonita, né? Ela fala que ela é uma mulher bonita, atraente. Mas ela tinha esse poder quase de uma bruxa mesmo. Ela ainda por cima cuidava de um falcão, né? Coisa que ainda não era assim, uma coisa muito comum de uma mulher da época, né? Cuidar de um falcão. Isso atrai muito o Shakespeare, né? Essa peculiaridade dela, a beleza também. Essa peculiaridade dela, o fato dela estar ali cercada na natureza, e ela também fazia poções, né? Essas poções curavam as pessoas. Então, a gente vai ver o desenvolvimento do relacionamento deles. Ela também vinha de uma família difícil, ela era órfã, né, de mãe, no começo aqui do livro, até que o pai falece, ela fica só com a madrasta, a Joan, que não era assim uma flor que se cheire, também ela maltratava muito mal ela e o irmão, né, o Bartolomeu. Então ela praticamente vivia mais fora de casa do que dentro de casa. E claro que os pais, né, tanto os pais do Shakespeare quanto os pais quanto a madrasta da Agnes, vai se opor à relação, vai se opor ao casamento dos dois, até que um belo dia a Agnes aparece grávida e aí não vai ter jeito, eles vão ter que casar de qualquer forma. Nisso que ela aparece grávida, a Agnes sabe que ela vai ter 2 filhos apenas. Lembra que eu falei que ela tem esse poder aí de parece que prever o futuro, de ver os pensamentos das pessoas, etc. Então, ela sabia que ela teria 2 filhos. Tanto que ela diz, em algum momento aqui, que no leito de morte dela, seriam 2 crianças que estariam ao lado dela durante a sua morte. Mas aí, então, veio a primeira filha, a Susana, nasceu, né, a primogênita. Alguns anos depois, ela engravidou novamente. Só que, na segunda gravidez da Agnes, que a gente acompanha aqui também,
né, nesses flashbacks do passado, enquanto a gente vai vendo o que está acontecendo no presente, no caso, né, com o Hamnet, ela tem uma gravidez que ela não consegue prever. Ela acha que vai morrer na gravidez como a mãe dela morreu também, porque ela não sabe se o filho, se é um menino, se é uma menina. Tem uma hora que ela acha que é um menino, tem uma hora que ela acha que ela é menina, até que ela tem a surpresa, né, na hora do parto, de a parteira dizer para ela que, olha, você vai ter 2 filhos, você teve o primeiro, tá vindo mais um. Então, no caso, nasceram gêmeos, nasceram um menino e uma menina, que é o Hamnet e a Judith, que é a sua irmã gêmea. No presente, a gente acompanha o Hamnet, garoto, né, e a Judith, que eles estão brincando, até que a Judith começa a passar muito mal, né, e ele leva a irmã pro quarto, né, deita, faz com que ela descanse, e ele fica nessa corrida contra o tempo para tentar chamar a mãe ou o pai ou os avós, alguém ali que tá próximo, né, que eles moram todos próximos uns dos outros ali, para tentar socorrer a irmã da doença que estava se alastrando no corpo dela, que aqui a autora coloca como a peste bubônica. Shakespeare fala muito pouco, né, de qualquer peste, de qualquer doença. Ele não menciona, pelo menos em nenhuma obra conhecida, as pestes que assolaram a Inglaterra, mas ele viveu várias e várias pestes que chegaram na Inglaterra, e aqui a autora usa a peste bubônica, né, para especular como teria sido a morte do Hamlet. Porém, quem fica doente é a Judith, não é o Hamlet, né? Então, como que esse garoto morreu? Não vou contar, porque senão é um grande spoiler do livro, mas é daqueles momentos assim que você não acredita no que tá acontecendo ali na sua frente, que você tá lendo. Eu falei assim, não, quando eu tava lendo, assim, eu entendi como que o Hamlet ia acabar morrendo, né, em vez da irmã, né, é bonito, gente, mas é muito sofrido. Mas é muito sofrido porque a gente acompanha todo o período, né, de convalescência da Judith até a morte do irmão. Quando a gente perde uma pessoa, assim, uma pessoa muito querida, eu acho que muitas pessoas aqui já passaram por um luto, já perderam alguém que amavam, né? Acho que a dor maior é o silêncio, né? A gente não vê mais aquela pessoa, a gente não ouvir mais aquela pessoa, a gente não ter mais aquele contato, né? Eu acho que todos nós queremos preservar as pessoas que a gente ama de uma forma que elas nunca nos deixem, né? Que elas fiquem conosco para sempre, né? Mas a gente sabe que isso não é possível, que a morte vai vir para todos, né? A morte é a única certeza que a gente tem da vida. Mas a arte, os artistas, né? Seja ele um Shakespeare, seja ele um Adriano Barbosa, enfim, um cantor, bons artistas no caso, né? Eles conseguem preservar, a arte consegue preservar a memória dessas pessoas. Então, quando um artista perde alguém, passa pelo luto, né? Ele acaba transformando esse luto, né? Passando pelas fases do luto através da sua arte. Então, a memória daquela pessoa que o artista amava vai ficar preservada na eternidade de alguma forma. Então, passou-se séculos e até hoje nós lemos Hamlet. Até hoje, em vários teatros do mundo, todo mundo, em algum momento, alguma companhia de teatro encena Hamlet todos os anos, né? Mesmo durante esse período aí que está vivendo de pandemia, mesmo a Royal Shakespeare Company deixou disponível por um tempo, né, no YouTube, a apresentação deles de Hamlet, né, que eles fizeram um ano antes, né, antes de começar, antes de fecharem tudo, né. Então, o artista, ele tem esse poder, é quase que uma alquimia, né, assim como a Agnes, na história, tem esse poder de curar, tem esse poder de ver, né, até de prever o futuro, né, o Shakespeare é tão poderoso também quanto ela nesse sentido, né, o seu marido, porque ele preservou para sempre a memória do filho, que era o que justamente a própria mãe queria fazer, né, que ela diz que se ela pudesse trocar de lugar, se ela pudesse fazer alguma coisa para trazer ele de volta, ela traria. Então eu acho que isso me comoveu muito na história. E claro que eu sou suspeita para falar, porque eu amo Hamlet, eu amo Shakespeare, mas essa questão de você preservar quem você ama na sua memória através da arte é o que realmente me tocou bastante enquanto eu li o Hamlet. Então realmente para mim foi muito emocionante. Eu até chorei um pouco quando eu tava terminando de ler esse livro, porque foi uma leitura, assim, foi uma jornada, na verdade, né? Acho que é por isso que eu demorei um pouco para ler. Então, foi uma leitura que foi realmente uma jornada. É um livro até um pouquinho longo, tem 373 páginas, né? Mas foi um livro que eu fui lendo, e quando eu vi, eu terminei.
Então, assim, é uma escrita muito bonita, poética. Pode ser um pouco doído de ler em alguns momentos, ainda mais se você tá passando por um momento de luto. Então, vai com calma quando você for ler, porque pode ser que muitas cenas aqui, né, quem passou por luto vai entender, né, e todos esses estágios que os pais do Hamlet vão passando nessa questão do luto, da perda do filho, de uma forma repentina. E o luto é interessante porque o luto, ele vai, como eu falei no início do vídeo, ele vai assim rondando todo o livro, né? Vários personagens têm uma relação com a morte, com o luto, né? A Eliza, por exemplo, que é a irmã, uma das irmãs mais novas do Shakespeare, aqui na história, ela tem ela sofre com a perda da irmã mais nova, Anne, né? Então ela não consegue dormir, ela fica chamando pela irmã. A própria Agnes também, vira e mexe às vezes, parece que vê o fantasma da mãe, chama a mãe. Essa questão, né, da morte rondando os personagens é constante aqui, até culminar nas cenas finais. E o Hamlet, é engraçado que ele não é um personagem que aparece tanto, ele aparece mais no começo, né? Mas na metade do livro a gente não vê mais o Hamlet. Então, mas como a dor da Agnes, principalmente, né, que a gente vê mais do ponto de vista dela, como a dor dela é tão palpável, então a ausência do garoto, lembra que como eu falei, né, a ausência da pessoa amada torna tudo mais doído. Então a autora diz, para onde ela olhava, ela via o filho, ela olhava para as crianças e via o garoto. Então essa ausência é muito sentida, é como se o personagem estivesse ali, mas também não estivesse ao mesmo tempo. Esse é o luto, né? Essa é a dor de você perder alguém. Então eu recomendo muito, gente, se você gosta de Shakespeare, se você gosta do Bard, se você gosta de Hamlet, talvez mesmo que você não goste, eu recomendo muito mesmo, eu gostei muito. Acho que vai entrar, assim, pra minha lista de melhores leituras de 2022, porque realmente é um livro surpreendente, muito bonito, realmente, e muito tocante, de verdade. E aproveitando a ocasião aqui que eu tô falando, né, do Bardo, acho que eu nunca mostrei meu box aqui do Shakespeare, né? Eu já tirei os livros da caixa, tá, gente? Porque esses livros estavam difíceis pra tirar, pra sair. Então eu tenho aqui esse box da Nova Fronteira, né, que vem 3 livros do Bardo. Então eu vou mostrar aqui os livros, né, as tragédias, né, que eu já cheguei a ler, acho que quase todas. Eu acho que só falta eu ler Macbeth nessa edição aqui, né, nessa tradução. Falta só o Macbeth mesmo. Realmente, eu parei no Otelo, Moro de Veneza. Tem que retomar minha leitura das peças do Bardo, gente. Quero vergonha na cara. Aqui acho que eu li o Ricardo III, isso aqui são as peças históricas. Aqui vem Ricardo III, Ricardo II, Júlio César, Antônio e Cleópatra, né? Eu já li o Ricardo III e eu acho que o Ricardo II. Aqui, nesse volume aqui, vem Romeu e Julieta, Hamlet, Otelo, O Moro de Veneza e Macbeth, tá? E por fim, as comédias. Eu acho que desse box foi o que eu mais li. Acho que das comédias eu li todos. Então esse aqui são as comédias. Das comédias vem A Megera Domada, O Sonho de Verão, O Mercador de Veneza e A Tempestade. No caso, as minhas 2 peças favoritas de Shakespeare, seguindo um ranking, né, seria a primeira Hamlet e a segunda A Tempestade, que eu acho maravilhosa. Eu nem diria que é uma comédia, mas um drama, mas tudo bem. Colocaram em comédia, então tá certo. Então tá aqui. Esses são os meus volumes das peças do Bardo. Eu espero retomar a leitura das peças do Bardo em algum momento. Eu, assim, de comédia e tragédia, eu li, acho que quase todas. Eu li muito pouco das peças históricas do Bardo, né? Então falta eu preencher essa lacuna aí da obra do Shakespeare. Então é isso, gente. Espero ter gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Até mais.